Olá, desenvolvedor! Aqui é o Luiz Felipe. Hoje vou te mostrar como gerar PDFs de forma prática e flexível no ASP.NET Core usando o Quest PDF, uma biblioteca moderna e fácil de usar para a criação de documentos PDF dinâmicos. Com o Quest PDF você pode formatar e estilizar relatórios, faturas, contratos e outros documentos de forma intuitiva utilizando um modelo baseado em componentes. E neste vídeo você vai aprender como configurar e gerar PDFs na prática, garantindo aí um resultado mais profissional para as suas aplicações. Se você ainda não segue o canal, já se inscreva agora e dá aquele like para apoiar o conteúdo. Mais de 60% das pessoas que assistem os conteúdos não estão inscritas. Isso me deixa bastante triste. Então, por favor, já se inscreva e vamos que vamos. Começando aqui na nossa aplicação, vamos instalar a biblioteca Quest PDF. Vamos utilizar o gerenciador de pacotes NuGet para isso. E basicamente essa vai ser a única biblioteca que vamos precisar utilizar. Aqui está o Quest PDF. Instalar e vamos aguardar ele ser instalado. Perfeito. Agora, o que precisamos fazer antes, de fato, de começar a estruturar o nosso relatório, vai ser vir aqui em Persistence, Repositories. Vou precisar apenas de adicionar uma nova informação na nossa consulta do Get by ID. Aqui, basicamente, vou fazer um then include attendee. Porque com isso eu vou poder obter informações dos inscritos. Então a ideia aqui vai ser basicamente criar um relatório da nossa conference cadastrada, onde vamos ter informações como os palestrantes, os registros e os próprios detalhes da conference. Vai ficar algo bem legal. Eu só não garanto que vai ficar muito bonito, porque no final eu sou mais desenvolvedor back-end. Então a parte de design não é muito meu forte, mas eu prometo, eu vou fazer o meu melhor. Vamos agora criar uma nova pasta aqui no nosso infrastructure. Esta pasta vou chamar de reports, podemos deixar assim, reports. E vou criar um arquivo aqui chamado conference details report. Esta classe ela vai implementar a interface iDocument, que é do Quest PDF. Vamos agora implementar a interface e vamos ver aqui um método chamado compose. Com esse método, vamos construir a estrutura do nosso relatório. Junto com o nosso construtor, vamos definir um construtor aqui, eu vou passar o nosso conference. Com esse objeto, vamos conseguir montar o nosso relatório. Vou criar aqui uma propriedade, conference, e vou chamá-la aquela de model. Então, model vai ser igual a conference. E além disso, também vou definir uma configuração do Quest PDF relativa à licença dele, que vai ser do tipo community. Basicamente, até tem essa informação aqui colocar, o Quest PDF ele é gratuito para empresas e indivíduos que tenham menos de $1 milhão de faturamento anual bruto. Então, se você tem menos que isso de faturamento anual, você vai poder utilizá-lo. Eu acredito que se você tem um faturamento maior que esse, acredito que pagar por uma ferramenta não vai ser tanto problema, né? Então, vamos lá. Vamos agora começar a estruturar a nossa página do relatório. Primeira coisa que vamos fazer aqui vai ser o método container.page para começar a estruturar a nossa página. Então, vou utilizar uma expressão lambda passando page. E aqui dentro vamos começar a estruturar a nossa página. Primeira coisa que vamos fazer aqui vai ser definir informações como a margem. Definir aqui margem 30. E também podemos definir o nosso header. Então, podemos utilizar page.header. .align center, para deixar alinhado o nosso cabeçalho. Podemos passar aqui um text. Então, podemos, por exemplo, conference report. Caso queira utilizar alguma propriedade do próprio conference, você já pode utilizar, por exemplo,
algo assim. Então, algo assim é possível e sem problema você consegue. Vamos definir também nossa fonte, 24, e vamos definir o estilo como semi-bold. Então, olha só que interessante, estamos utilizando aqui um estilo de notação meio que fluente, né? É algo bem interessante que você consegue definir através de encadeamento de chamadas de uma forma bem intuitiva. Você consegue construindo a estrutura aí da nossa página de relatório. Vamos agora começar a definir o nosso conteúdo. Então vamos page.content.column. Vamos definir uma coluna. Então você pode definir um conteúdo com múltiplas colunas. No meu caso, eu vou utilizar apenas uma coluna que vai ser suficiente. Podemos depois adicionar outras informações, como uma tabela, listas e tudo mais, que é o que vamos fazer. Mas para esse cenário, vamos utilizar aí uma coluna. Então vamos colocar col. E aqui dentro vamos começar a colocar alguns detalhamentos do nosso conteúdo de fato. Então podemos começar aqui, por exemplo, pelos detalhes de conference. Vou colocar aqui um comentário só para ir nos guiando. A primeira questão aqui, eu vou definir aqui um novo item no nosso relatório, que vai ter um título title, normal. Então esse title vai ser com a fonte 14 e estilo bold. Em seguida eu vou definir para esse mesmo item o valor dele de fato. Então vamos estruturando o título e o valor. Então vamos utilizar aqui o text model.title ponto padding. No caso, o padding vamos ter que definir antes. É uma informação que é definida a nível de item. Então, padding bottom 10. Então, vamos construir o nosso relatório adicionando o padding bottom 10. Combinado? Isso a cada, claro, a cada par de informações que formos adicionando. Em seguida, eu vou replicar essa informação para os nossos outros dados. Então, vou colocar aqui 4 desses, que vão ser description, start date e end date. Com isso, antes de descrever a informação de data, por exemplo, é interessante formatar essa data. Então, por exemplo, start date .toString, podemos definir qual vai ser a nossa formatação da data. Pode ser data completa, com hora curta, hora longa, general, aí vai realmente depender do formato que preferir, certo? Vou colocar aqui simplesmente formato G, que é mais curto, uma data mais curta, podemos definir. Fechar o parênteses, com isso já está ok. E aqui, por exemplo, podemos só repetir, né? No caso, para a data de fim, nós vamos utilizar aí basicamente o mesmo formato. End date. E aqui, passando a minha description. Perfeito. Então, o que podemos fazer, caso já queira validar o relatório, é que já podemos criar o nosso endpoint. Então, podemos vir aqui, por exemplo, no nosso Conference Endpoints. Podemos criar um novo endpoint. Posso colocar até aqui no final. Criar um map get, onde ele vai receber, por exemplo, na rota Conferences, ID e report. Passando aqui nos parâmetros e-conference repository, como nosso serviço de repositório, já que precisamos consultar as informações para poder passar para o nosso objeto de relatório e também passar o ID. Olha só que interessante que vamos fazer agora. Nossa conference é igual ao repository get by ID. Com a conference obtida, vamos obter o nosso report, realizando uma instância do nosso conference details report, passando a nossa conference. Então, como agora vamos poder obter o PDF? Podemos utilizar o método generate PDF. Então, vai ser generate PDF. Olha só que interessante, você tem aí uma matriz de bytes. Com base nisso, simplesmente podemos fazer results.file, passando aí o nosso matriz de bytes e o tipo application PDF. Perfeito, vamos executar nossa aplicação para já poder validar se está tudo certo.
Vou abrir com o nosso ponto HTTP, vou replicar aqui nossa consulta do GetById, já que é uma consulta mais similar. Report. E vamos chamar aqui. Fazer uma chamada. Ele retornou o objeto, só que aqui não vamos conseguir ver. Então, vou obter basicamente essa URL aqui. E aqui temos o nosso relatório gerado. Olha só que interessante. Conference Report, o título da nossa conference, informações como título, descrição, data de início, data de fim. Que legal, muito interessante. Já estamos aí validando o nosso relatório. Vamos agora para o nosso código para poder preencher as outras informações. Ainda temos algumas informações que podemos adicionar ao nosso projeto de relatório. Vamos adicionar agora informações sobre os palestrantes. Então, adicionar aqui call item text speakers. Definir a fonte 16. Bold. Se existirem speakers, podemos exibir essas informações. Então, aqui já temos algumas indicações de informações que podemos fazer, mas olha só o que podemos fazer aqui. Call item table. Passar informações aqui de table. Então, podemos, por exemplo, definir aqui a nossa coluna, a nossa tabela. Então, por exemplo, podemos definir, por exemplo, aqui uma coluna de tamanho constante, uma constant column de 100, por exemplo, e uma coluna relativa, que ela vai se ajustar aí ao tamanho do conteúdo. E finalmente uma terceira coluna, pois temos informações de nome, bio e website. Então vamos definir mais uma coluna aqui. Constante 150, que vai ser para o website do palestrante. Definir agora o cabeçalho. Definir aqui o cabeçalho. Ponto element. E antes de definir essa característica dessas células, para não virar muito redundante nesse caso, olha só que interessante que podemos fazer aqui. Vou só garantir que o código, onde está o ponto final aqui, aqui, perfeito. Vou criar um método estático, vai retornar um iContainer, e vou chamá-lo aquele de header cell style. Basicamente, vamos definir um estilo de personagem. Vamos definir basicamente um estilo de customização na nossa célula, da nossa tabela. Então aqui, por exemplo, vamos retornar container.default text style. Vou definir um estilo padrão de texto, que vai ser semi-bold, por exemplo. Vamos definir um padding vertical de 5, uma borda 1 e a cor da borda, vamos utilizar por exemplo, o preto. Perfeito. Vou ajustar um pouco aqui para ficar um pouco mais legível. E com isso temos aqui um estilo personalizado para se aplicar. Com isso, vamos evitar redundância de código ao definir as nossas células de tabela. Então, o que podemos fazer aqui vai ser simplesmente passar aqui o header cell style. Definir aqui o título da célula, que vai ser name. A próxima informação vai ser a bio. E a outra informação vai ser
A informação, website. Não é e-mail, website. Esses são os cabeçalhos. Então, o que vamos fazer agora vai ser fazer uma interação entre os palestrantes. E vamos adicionar cada valor na célula. Adicionar o speaker.name. Vamos adicionar speaker.bio. E vamos fazer o speaker.website. Com essas informações, vamos concluir a nossa tabela de palestrantes. O que podemos fazer agora vai ser adicionar uma condição caso não exista palestrantes. Pode ser que o evento ainda não tenha nenhum tipo de palestrante cadastrado. Então, o que eu posso fazer aqui vai ser call.item.text no speakers register. Não existe nenhum palestrante cadastrado. Em itálico, por exemplo. Perfeito, vamos executar nossa aplicação e ver o retorno. Olha só que interessante como está agora a nossa tabela. Temos 2 palestrantes cadastrados com o mesmo nome, são dados de teste, e agora sim, as nossas informações já estão sendo renderizadas aqui. Perfeito. Vamos agora voltar ao nosso código e fazer a tabela de registros. Adicionar antes disso um padding bottom. Lembrando, eu não sou um designer, então vou acabar utilizando aí algumas más práticas, utilizar muito padding e tudo mais, mas o que importa aqui é fazer acontecer, não é? Vamos agora utilizar a seção de registros. Então vamos aqui, por exemplo, definir o texto registrations. O que podemos definir aqui vai ser, por exemplo, uma font size de, pode ser 16 mesmo, e bold. Esse é o nosso título. Vamos fazer agora a mesma lógica que fizemos anteriormente. Se quiser, até podemos copiar essa seção do nosso if else. Então, se ele contém registrations, se ele contém ou se ele não contém. Se ele não contém, no registrations. E aqui, o que podemos fazer vai ser quantas colunas vão ter os registros. Podemos, por enquanto, apenas utilizar o nome e o e-mail. Então, vamos aqui utilizar apenas 2 colunas. Podemos até deixar ambas relativas com base no conteúdo, seu tamanho. E agora, aos valores das células, podemos deixar o nome e o e-mail. E deixar as outras informações do jeito que está agora. Agora vamos preencher. Agora vamos percorrer os nossos palestrantes. Vamos fechar antes aqui o nosso header. Vamos percorrer os nossos registros. E vamos agora, basicamente, obter atendi.name. E aqui, atendi.email. Perfeito. Com isso, concluímos a nossa tabela de registro. Vamos executar nossa aplicação novamente e ver como está ficando. Com isso, faltam apenas as seções de resumo e rodapé do nosso relatório. E agora vemos a nossa seção Registrations preenchida com os 3 participantes desta conference, vindo diretamente do banco de dados SQL Server através do Entity Framework Core. Olha que legal como está ficando o nosso relatório. Vamos voltar à nossa aplicação e vamos implementar a nossa última seção antes do rodapé. Vamos adicionar aqui um padding bottom.
10. E podemos já aqui adicionar o resumo. Podemos colocar aqui um item com texto summary, fonte 16, bold, e aqui colocar duas informações. Total speakers, model speaker count, e outro total registrations, model.registrations.count. Executar nossa aplicação e finalmente a última parte vai ser o footer. Aqui temos nosso resumo summary de total speakers e total registrations, realizando aí um resumo dos nossos dados. Vamos agora para a implementação do nosso footer. Como vamos implementá-lo? Aqui utilizando page.footer, align center e text. Definir aqui o nosso text. Não vai ser um texto normal, vou adicionar algumas customizações aqui. A primeira delas vai ser, posso utilizar o minha página atual. Podemos adicionar aqui um span, como se fosse uma barra em relação à página, né? E depois colocar o total de páginas. Reexecutar nossa aplicação e visualizar como está o nosso relatório agora. Vamos agora ir ao rodapé. Olha só que interessante, uma página. Vamos adicionar informações, por exemplo, do horário em que foi gerado esse relatório. Então, podemos, por exemplo, aqui adicionar uma linha, finalizar a linha atual e colocar uma linha generated on vamos adicionar uma linha com texto generated date. Vamos adicionar uma linha agora com a data. datetime.utcnow. Adicionar aqui a interpolação. utcnow. Por exemplo, mês, dia, ano, hora, minuto. Executar nossa aplicação. E olha só como ficou. Date com a data aqui gerada do nosso relatório. Com isso, conseguimos concluir o nosso vídeo sobre geração de relatórios em PDF com o Quest PDF. É claro que o nosso relatório ainda tem muita coisa para melhorar, mas acredito que já deu para ajudar bastante e vai te ajudar a você desenvolver os seus próprios relatórios com essa biblioteca poderosa. Espero que tenha gostado do vídeo. Aproveite para se inscrever agora no canal e caso busque acelerar sua carreira com o .NET, eu te convido a se inscrever aqui no link da descrição do vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.